capítulo 8 de Atos diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o pequeno até o maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. E atendiam a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse Pedro: Teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura, em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Glória a Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Podemos estar aqui reunidos, teu povo, teu rebanho, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz, Senhor. Venha falar conosco, Senhor. Passeie neste lugar, toca-nos, cura-nos, seremos curados, Senhor. Opera maravilhas. Tua palavra nos diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Para isso estamos aqui, Senhor. Continuarmos tendo esta fé, Senhor, que vem da tua parte, Pai, não a natural, para que sejamos vitoriosos na tua presença. Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmão. Então aqui um momento, livro de Atos, né, é espiritual e é histórico também, né? Ele narra direitinho o início da igreja, os primeiros pregadores, aí que o Senhor, que Jesus chamou, não é? Eles ali no tempo com Jesus, Jesus chamava eles, não é, de homens de pouca fé, não é? Aleluia. Eles ainda precisavam do leitinho. Mas aqui Jesus foi crucificado, foi um choque para todo mundo. Achavam que tudo tinha acabado. Não tinha não. Estava começando ali realmente o ministério deles, sendo usados ali para curar, libertar e mais disseminar a palavra, né? Eles pregavam ali em Israel, nas aldeias, nas cidades, ali em Jerusalém, e
ainda os gentios não foram, aleluia, não foram os apóstolos enviados ali para os gentios. Eles pregavam ali entre eles, né? Glória a Deus. E aqui uma parte, um momento, e era com lágrimas, né, irmãos? Eles passavam por apuros, perseguições, né? Aqueles saduceus, fariseus, eles sempre estavam ali, né? Invejosos, né? Glória a Deus, diante deles, os milagres, né? A palavra de poder poderosa. Eles conheciam os apóstolos bem, a palavra que era o Velho Testamento, não tinha ainda Mateus, Marcos, Lucas, João e as cartas aqui, né? E eles conheciam bem, lembrando do discurso de Estevão, quando foi apedrejado, não é? Ele narrou todos os acontecimentos ali perante eles, em vez deles reconhecerem, você é uma bênção, Estevão, você sabe, conhece muito bem a palavra de Deus, não é? O Espírito de Deus está sobre você. Não, eles ouviam, tampavam os ouvidos, não é? Sinal que eles rejeitavam a palavra, eles eram mentirosos, né? Eles não eram, né, servos de Deus, né? Glória a Deus. E ali apedrejaram Estevão ali, mataram, né? Que pena, né? Um grande homem de Deus ali, que poderia estar, mas Deus permitiu, tudo é plano de Deus. Nós temos que, aleluia, sempre espiritualizar, observar uma situação, mesmo uma situação difícil como essa, não é? Aleluia. E ali, mediante esse acontecimento, todos eles, os discípulos, eles dispersaram ali, não é? E ali em Jerusalém só ficaram os apóstolos. Todos os outros foram para as terras da Judéia, de Samaria, né? E os apóstolos ficaram ali, porque Jesus falou para eles ficarem em Jerusalém, né? Até que fossem revestidos do poder. E eles foram revestidos ali, né? No livro de Atos 2, né? Está ali, né? A descida do Espírito Santo, orando em línguas, né? Glória a Deus. E foram cheios do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, né? Temos que buscar sermos cheios também do Espírito de Deus. E ali, eles, aleluia, e foram enterrar Estevão, uns varões piedosos, né? Não deixaram ali o corpo dele, não é? Porque eles sabiam bem quem era Estevão. Ele, glória a Deus, não merecia ter um fim de vida como aquele, né? E eles foram lá e, glória a Deus, fizeram grande pranto sobre ele, não é? Glória a Deus. E ali estava Paulo, não é? Aleluia, ainda não havia tido encontro com Deus, ali no caminho de Damasco, não é? Glória a Deus. Ele estava ali, ele consentiu, não é, com a morte de Estevão, não é? Aleluia. Ele era como eles, como Estevão também, profundo conhecedor das Escrituras, mas ele não tinha o Espírito Santo, não tinha o poder de Deus sobre a vida dele. Só conhecer a palavra é uma bênção, amados, mas nós também temos que buscar estarmos cheios do Espírito Santo, estar com o povo de Deus, sempre ouvir a palavra poderosa, crer, profetizar, não é? Clamar ao Senhor em nome de Jesus. Mas ele chegou lá, ele teve encontro com Jesus, recebeu ali as ordens, aleluia, do que teria que se fazer, aleluia. E ali começou o seu ministério. Mas aqui, antes disso, ele assolava a igreja, perseguia terrivelmente, né? Nos fala a palavra que ele entrava pelas casas, arrastava homens, mulheres, não é? E os encerrava na prisão. Os que andavam dispersos ali, toda parte, anunciavam a palavra, glória a Deus. E assim a obra ia sendo feita, como Jesus planejou, né? E Filipe desceu à cidade de Samaria e pregava a Cristo. As multidões ali recebiam aquela palavra com atenção e viam os sinais que ele fazia, além dele ensinar a palavra, que é imperativa, porque a fé vem
por ouvir a palavra de Deus. É imperativo, amados, que se ouça a palavra. Como é bom termos hoje, não é? Palavra é pregada, glória a Deus, em todo lado. Você pode ligar a TV, na TV aberta, se vê a palavra de Deus, e principalmente, né, as mídias, YouTube, sempre tem ali grandes homens, mulheres de Deus, né? Aleluia. Cada um tem um da sua preferência, mas que sejam idôneos, né? Que preguem a palavra, não tentam mudar, não é, aquilo que nós sabemos que está escrito. Não é bem assim. Tomemos cuidado, não é? Jesus falou para nós vigiarmos, né, dos fermentos dos fariseus, né, e tudo mais, não é? Glória a Deus. Por isso temos que conhecer a palavra, não é? Para não sermos enganados. Muitos são, né, irmãos? Correm para cá, correm para lá, né, para ouvir homens, outras mulheres, assim, glória a Deus, e por desconhecer palavra melhor, né, se deixam enganar, infelizmente. E aleluia, isso não agrada a Deus. Deus vai deixando, né, dando corda, correr, não é? Aleluia, para ver até onde vão. Então, que não seja assim conosco, né? Glória a Deus. E eles viam os sinais, né? Os espíritos imundos saíam das pessoas clamando em alta voz, né? Imagina só, né? Os demônios saíam, né, açoitados ali, queimados pelo fogo, pelo poder de Deus. E é isto que tem que ser feito, amado. Não se deve invocar os demônios, espíritos ocultos, do ocultismo, sobre as suas vidas, porque senão vão passar uma vida de sofrimento, de angústia, de escassez, não é? Aleluia. Deus não quer isso para nós. Não é bom estarmos no caminho, na presença de Deus, glorificando o nome de Jesus, não é? E foi Ele que foi ali na cruz, sofreu, foi castigado, glória a Deus, para nos dar a paz, em nome de Jesus. E diz também, paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria na cidade. Aleluia. Por isso que nós viemos à casa do Senhor, saímos daqui, não é? Com alegria, não é? Aleluia. As nossas bênçãos que nós precisamos, vêm sobre nós. Então nós temos essa convicção. Quanto mais buscarmos a Deus, estarmos na casa de Deus, mais nós seremos abençoados. E o nome do Senhor ser glorificado. Não podemos ficar olhando para as nossas bênçãos, né, para o nosso umbigo. Temos que ter em mente agradar a Deus, né, sempre glorificar. Senhor, muito obrigado, né, tudo o Senhor tem feito, todos os dias, não é? A gente acorda, vai dormir, passa aquele dia, nos alegramos porque Deus é conosco, esteve conosco, em nome de Jesus. E aqui é um capítulo, né, que nos fala de um homem que ele era um mago, ele era um encantador, e ele praticava artes mágicas, né, que não vem de Deus, não provém de Deus, né? Deus não é glorificado, são coisas ocultas, né? Aleluia. A Bíblia fala ali no Velho Testamento, já muitos anos, né, sobre as práticas de artes mágicas, né, que Deus falou que não poderia haver Israel no meio do seu povo, mas que de vez em quando aparecia ali algum mágico, algum invocador, né? Aleluia. E como hoje, né, irmãos, às vezes aparecem pessoas que parecem que são de Deus e não são. Aleluia. E aquele homem ali, Deus é sábio, né? Ele enviou, glória a Deus, Filipe naquele lugar, na hora certa, no momento certo, para desviar a atenção do povo daquele homem, né, que diziam que ele era de Deus, um homem de Deus, né? Diziam, ele atendia do menor, do pequeno, até maior, e falavam que ele era a grande virtude de Deus, né? Estavam sendo enganados, não provinha de Deus, né? E nós sabemos bem que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é provada em forno de barro, purificada 7 vezes, ela é maravilhosa, mas não tem falha, não tem mentira. Nós temos que viver esta palavra. Se nós vivemos a nossa palavra somente, ou de outras pessoas,
nós vamos fracassar, não é? Mas quando nós temos nossa vida pautada na palavra de Deus, né, nós somos vitoriosos, em nome de Jesus, glória a Deus. E assim, amados, o que aconteceu? E começaram a crer em Filipe. Todos estavam com a atenção voltada para aquele homem, para Simão, né? Mas Filipe veio e diante deles fazia milagres e maravilhas. As pessoas que eram, glória a Deus, não podiam caminhar, paralíticos, não é? Pessoas doentes, atormentados, endemoniados, não é? Ele orava e ali Deus fazia grandes coisas, sinais e maravilhas, maiores do que aquele homem fazia. O que ele fazia era tudo ilusão, né? E Filipe ali fazendo, demonstrando o poder de Deus, ele pregava aquele povo a respeito do reino de Deus, né? E do nome de Jesus. E mais ainda, ele batizava tanto homens como mulheres. Estava fazendo a obra de Deus como deveria ser feito. Filipe era uma grande bênção, né? E creu até o próprio Simão, glória a Deus. Ganhou até aquele homem lá, né? Que tinha o coração dele maligno, voltado para as coisas ocultas, não é? E, aleluia, também foi batizado, glória a Deus, e ficava de contínuo com Filipe. Mas ele ainda, aleluia, ele estava buscando ali, não é? Ao Senhor. E via as maravilhas que se faziam. E ele ficava atônito. Aleluia. E ali em Jerusalém, os apóstolos ouviram que estava em Samaria, não é? Acontecendo um reboliço, a palavra de Deus chegou até eles e receberam, não é? Aleluia. Isso que é maravilhoso, né? Eles receberam a palavra de Deus, né? Podiam ter rejeitado, mas não foi assim. Mas também, amados, diante de sinais e maravilhas que eles viam com os próprios olhos, não é? Aleluia. Recebiam, aleluia, a palavra de Deus, em nome de Jesus. Eles enviaram Pedro e João, aleluia. Eles desciam, oraram para que recebessem o Espírito Santo. Mas ninguém, aleluia, nenhum deles tinha ainda, o Espírito Santo não tinha descido sobre eles. Glória a Deus, mas foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Impuseram a mão sobre ele e receberam o Espírito Santo, não é? Pedro e João também, das grandes bênçãos, né? Aleluia. Oraram para aquele povo, semearam a palavra, né? Falaram do nome de Jesus, que ele morreu, mas ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, né? Aleluia. E não nos deixou órfãos, né? Ele mandou o Espírito Santo, como se ele próprio estivesse aqui, né? Aleluia. Mas ele não podia ficar caminhando nesta terra até hoje, desde aquele tempo. Não poderia ser assim. Ele subiu aos céus neste corpo, né? Com as marcas, né? Aquele furo do lado, aleluia, as mãos furadas, está lá com aquele corpo. Ele vai descer na mesma nuvem que ele subiu, irmão, diante de 500 testemunhas viram ele subir. Ele também vai descer, mas aqui todo olho o verá. Não sei de que modo, né, se ele vai se deixar ser visto por todos, que a terra é redonda. Se ele descer em Jerusalém, o outro lado o verá, ou vai ser pela televisão, né, de algum modo. Ali não sei, mas eu sei que a palavra diz que todo olho vai ver ele voltar, não é? Quem vai recebê-lo com temor, não é, irmãos? Quem, aleluia, vai, aleluia, principalmente das religiões contrárias ao cristianismo, quem vai se rebelar, né, não aceitar a vinda dele, né? A palavra diz que aqueles que não receberem, cessará a chuva, né, nos seus países, nas suas regiões, e todos vão ter que aceitar a Jesus Cristo como Senhor, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Debaixo do céu tudo é de Deus. Os rebeldes, né, aqueles que não aceitarem, vão pagar um preço. Não é melhor aceitar, até porque Ele é digno, amados, de toda a honra, toda a glória, porque Ele é bom, né? Ele é, glória a Deus, piedoso. Aleluia. As misericórdias do Senhor
são a causa de não sermos consumidos, amém? Aleluia. Puseram as mãos sobre aquele povo e receberam o Espírito Santo. Mas aquele homem, o Simão, ele fez uma proposta aos apóstolos. Ele não entendeu nada, não é? O que ele tinha que fazer era mudar o seu coração, né? Se arrepender das coisas erradas que ele fazia e orar, aleluia, e pedir que se impusessem as mãos sobre ele para receber, né? Aleluia. E ele fez uma proposta aos apóstolos, ofereceu dinheiro, não é? Para, glória a Deus, que ele pudesse ter o dom, este poder também, aleluia, quem ele impusesse as mãos, recebesse o Espírito Santo. Mas ele tinha que receber, né, na vida dele, aleluia, mas ele não estava preparado, ele não queria, né, ele queria era poder, né, ali para manipular as pessoas, manipular o Espírito Santo, misericórdia, né, glória a Deus. Essa passagem, né, nos explica muitas pessoas, né, que não têm temor de Deus, né, aleluia, quer trocar o Espírito Santo por dinheiro, misericórdia, né, irmão? Não tem preço o poder de Deus, não é? Aleluia, Jesus que pagou preço por nós, aleluia. E assim, amados, ele foi terrivelmente repreendido por Pedro, né? Aleluia, disse a ele que o dinheiro seja com você para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro, de jeito nenhum. Nem nós viemos à igreja, aleluia, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas se ele manda que nós trazemos o dinheiro, aleluia, como oferta, como dízimo, desde a antiguidade, ele fala, não é? Nós não vamos contender, não é? Nós vamos somente obedecer, não é? Glória a Deus. Salomão ali, Davi dispuseram tudo que tinham para a construção ali do templo, não é? Aleluia, glória a Deus. E nós também fazemos assim, procedemos assim, para que haja a casa de Deus natural e nós adentrarmos, sermos também templo de Deus, aleluia, do Espírito Santo em nossas vidas, amém? Glória a Deus. E disse a ele, você não tem parte, né, nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Disse tudo aqui, né? O coração dele ainda estava nas coisas materiais, né? Ele queria poder, queria aparecer, ainda era o velho homem, o Simão, né, que queria continuar a fazer artes mágicas, não é? Glória a Deus. E mais, disse para ele se arrepender, né? As coisas de Deus, a palavra de Deus, a nossa vida espiritual começa com arrependimento. Se viemos à casa de Deus e não vivermos o arrependimento, aleluia, vai ser difícil ter uma caminhada diante de Deus, porque Deus conhece, sabe todas as coisas. Antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já viu ela se formando no coração, nosso coração, não é? Então, quem tentará contra o braço forte do Senhor, não é? Quem impedirá o agir de Deus? Os demônios, os anjos, não é? Tiveram topete, a ousadia, amados, de tentar, glória a Deus, rebelar-se contra Deus, porque Deus é invencível, não é? Nada é impossível para Deus. Deus poderia ter encurralado eles num canto, somente levantando a sua mão e aprisionado todos, mas os planos de Deus não são os nossos planos, não é? Aleluia. Nós não entendemos muitas vezes, mas nós continuamos confiando no Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Disse para ele se arrepender e disse mais, olha, ora a Deus, glória a Deus, por causa dessa sua iniquidade, para que você seja perdoado, esse pensamento, seu coração. Então a oração é fundamental, né? Aleluia. Qualquer seja situação nas nossas vidas, é necessário orarmos a Deus, porque Ele ouve, até para confessarmos coisas erradas. Senhor, eu fiz isso e tal. Ele recebe muito bem, não é? Ele não vem nos repreender na hora. A confissão chega a Deus até como
cheiro suave às suas narinas, não é? Aleluia. E nós temos que ter coragem para isso, em nome de Jesus. Aleluia. Viu? E disse mais a ele, que viu que ele estava em fel de amargura, em laço de iniquidade. Nossa, que situação terrível, não é? Descreveu direitinho para o Simão como estava ele, como é. Aleluia. Nem precisava, ele não conseguia olhar para dentro dele próprio, Simão, e perceber, não é, a barbaridade que ele estava fazendo. Glória a Deus. Não sei se ele depois mudou as suas atitudes, se arrependeu. Só sabemos aqui que ele ficou amedrontado, né? Porque ele viu o poder de Deus, né? Aleluia. Viu as palavras que foram proferidas para ele, né? Da maldade do coração dele. E ele diz: ó, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim, né? Aleluia. Tem muitas pessoas que só querem receber oração, não, ele foi dado aqui a receita, aleluia, por Pedro, para ele ser livrado da maldade do coração dele, não é? Que ele orasse, ele próprio se arrependesse. Ele não, ele devolveu ali para Pedro a bola, né? E disse: orai vós por mim ao Senhor. Nem sei se oraram, acho que Pedro olhou para ele, balançou a cabeça, né? Aleluia. E viu que ele é um cara que ele precisava se emendar, buscar muito a Deus, né? Se arrepender bastante, né? Para que nada viesse sobre a vida dele, né? Então ele foi alertado, né? É assim, para isso que vem a palavra, né? Para nos alertar, né? Abrir os nossos olhos, né? Glória a Deus. E nós vemos, amados, por mais que nós caminhemos, nós ainda temos muitas coisas erradas, né? Aleluia, que precisamos buscar estar sempre nos arrependendo. Glória a Deus. Buscando a misericórdia do Senhor, que são as causas de não sermos consumidos. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia, porque Deus está neste lugar. Amém? Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado pela tua palavra. Podemos ver aqui, Senhor, os teus servos apóstolos, Senhor, trabalhando. Ficou tudo escrito aqui para nós sabermos. Aleluia. E, aleluia, colocarmos, Senhor, no nosso coração. Aleluia. Aprendemos, Senhor, através da tua palavra. Glória a Deus. O Senhor vem abençoar teu povo, renovar-nos, Senhor. Aleluia. Venha nos ensinar mais e mais, Senhor, para, Senhor, não agirmos, Senhor. Glória a Deus, erradamente, Senhor, contra ti, Pai. Aleluia. A misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã. Por isso, meu Pai, nós entregamos nossas vidas em tuas mãos. Glória a Deus. Os que estão aqui, aqueles que estão também assistindo, Senhor, pela televisão, Senhor. Aleluia. Venha visitar cada um, abençoar cada um, renovar, dar-nos sabedoria, Pai. E também, Pai, muito mais, enche-nos do teu Espírito Santo, como Pedro, Senhor, e João ali foram enviados. Aleluia. Todos, por imposição de mão, receberam o teu Santo Espírito. Enche o teu poder, em nome de Jesus. Todo mal está repreendido, nós fazemos em nome de Jesus. Teu nome seja glorificado. Todos digam amém.